Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz à família aqui presente. Graça e paz aos irmãos aqui na gravação pelo YouTube. Aqui é o nosso canal oficial, Elson Jesus/MGV. Você que não é inscrito, eu te peço aí, se inscreva no canal. Todos os dias, às 19 horas, nós temos uma mensagem aqui pelo nosso canal, tá bom? Vamos crescer na graça e no conhecimento, e esse é o tema: a vaidade do homem e o freio de Deus. Este é o tema. Queridos, o homem, por si, ele já traz na sua essência, na sua natureza, uma vaidade, né? Eu falo homem, gênero, né? Independente, ele traz na sua natureza humana uma certa vaidade. Agora, o problema é quando ele se deixa ser levado por esta vaidade, porque esta vaidade ela vai levá-lo à destruição. Então é necessário que tenhamos um equilíbrio. E outra coisa, não confunda aqui a palavra vaidade, né? Que eu estou me referindo à questão de orgulho, prepotência, prejunção, egocentrismo. Há uma vaidade superficial, por exemplo, de uma pessoa que se cuida, né? Que se embeleza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mulher que se denomina, não, eu sou vaidosa, eu sou cuidadosa, isso aqui não tem nada a ver com esta questão de vaidade aqui. O sistema religioso, ele chama de vaidade, porque a mulher está com batom vermelho, porque a mulher está com a calça assim, assado, e o salto, desça do salto, isso é vaidade. Eles acham que isso é no sentido literal da coisa. Aqui uma pessoa está com um salto de 3 palmos de altura, o problema dela se gosta de andar de perna de pau. Ele, não, é porque isso aí é vaidade, isso não é coisa de Deus. Não é coisa de Deus mesmo. Deus não vai andar de salto alto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa que se cuida, a pessoa que gosta de se vestir bem. Eu tenho a minha vaidade. Né? Besteirinha, mas tenho. Então, né, passar um grau aqui no cabelo, me ajeitar. O negócio já é feio. Não ajuda, aí fica difícil. Mas não é dessa vaidade que eu quero falar. Eu quero falar dessa vaidade que é um orgulho, que é uma prepotência, onde o ser humano se coloca acima do outro pela cor da pele, pela posição social, pela posição acadêmica, porque eu tenho faculdade, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E outra coisa, abençoado, quando você vê essa pessoa conversando, interessante, ela mesmo se denomina humilde, não é isso? É porque eu sou... Rapaz, pense numa pessoa vaidosa, quando você começa a conversar com ele, ele já começa a dizer, não, porque eu sou uma pessoa super humilde. Que lindo. Não, porque eu sou uma pessoa assim e tal. Queridos, quando você coloca o eu, já foi. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não porque eu sou assim, porque eu, louvado seja a mim, glória seja dada a mim. Não tem nada de humildade nisso aí, é vaidade incubada. E não é nem tão incubada que todo mundo já está vendo. A pessoa que é humilde. E como eu falei, humildade aqui não está correlacionado à maneira simples de viver. Você pode encontrar um bilionário. Outro dia eu estava falando para minha esposa, acho que foi para ela que eu comentei, que o dono aí dessa rede social famosa, a mais famosa aí que nós acessamos, o camarada fez o aniversário, pegou um bolinho com a esposa lá e comeu lá, uns cachorros no meio. Havaiana e tal. Se bem que Havaiana é coisa de rico também. Mas enfim... Tudo na simplicidade. O cara é bilionário. Mas o pobre gosta de chamar atenção, né, irmão? E se ele puder, ele bota a melancia no pescoço. Porque eu quero fazer isso, não importa. Ele fica pagando o resto da vida os carnês, mas ele tem que mostrar porque ele tem, porque isso. Isso é uma vaidade, pessoal. Claro, se está dentro da tua condição, dentro do teu padrão de vida, ótimo, desfruta do que você tem. Se regozija, se alegra, mas não querer expor, transmitir, passar para o outro aquilo que você, na verdade, não tem, aquilo que você não consegue administrar. Então, precisamos entender acerca disso. E o homem, ele se torna vaidoso, principalmente pela religião. A religião, ela promove, ela produz no coração, né, na mente do ser humano,
uma vaidade. O camarada, presta atenção, ele era até um camarada simples, passava na rua, falava com drogado, falava com católico, ele falava com espírita, ele não tinha acepção de pessoas. Ele caiu dentro da igreja evangélica, ele se tornou vaidoso. Não estou generalizando, por favor. Isso é só se a carapuça servir. Tá bom? Porque você já vem falando aqui. Não, eu estou falando para aqueles que de fato, no fundo, não sabem disso. Ele andava e se comunicava muito bem com todo mundo. Depois que ele virou crente, ele não fala com aquele porque joga dominó apostado. Ele não fala com aquele outro porque vai para o futebol domingo de manhã. Aquele outro, ele diz que é de outra igreja, então ele passa por longe. Aquele outro se denomina cético, ateu, sei lá o quê. Ele nem quer ter relação com aquela pessoa. Porque eu sou de Deus, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que andar separado do mundo. E ele vai no mercado, não é no mundo? Ele vai num posto de combustível, não é no mundo? A casa dele não está no cosmo, no mundo. E para que essa vaidade? Produzida pela religião. Agora, não só uma vaidade produzida pela religião, tem também a vaidade produzida pelo poder, né, abençoado? Seja o poder religioso, dos pastores, pregadores, líderes religiosos que comandam, né? Seja por políticos, empresários, né? Tem essa questão da vaidade pelo poder, né? Eles até, quem manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo. Então, eles se acham dono da verdade porque tem dinheiro, porque eles manipulam, eles compram, sabe, abençoado? Eles cometem coisas terríveis, mas o dinheiro dele livra ele da prisão. Por quê? Porque suborna um e outro, e eles conseguem sair. Mas vamos lá. A vaidade do homem e o freio de Deus. Vaidade para cima de Deus? Ou o camarada, ele se sujeita, ele se humilha diante de Deus, e se humilhar aqui não é como religioso. Volto a dizer que é uma vaidade fingida. Porque quando o religioso diz, Senhor, eu vou me humilhar diante do Senhor, porque eu sou um pecador miserável. Não, ele não está se humilhando. Na verdade, aquilo também é uma vaidade. Porque ele já está chamando a atenção das pessoas, dizendo que ele é um miserável, que ele é um pecador, que ele é isso, que ele é aquilo. Não precisa fazer isso, abençoado. Ser humilde é reconhecer a grandeza de Deus. João Batista não saía dizendo, porque eu sou miserável, pecador. Não, João Batista dizia o seguinte, eu sou convidado, ele é o noivo, e o convidado se alegra com o noivo. João Batista dizia o seguinte, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Isso é humildade. Não era sair dizendo, não, porque eu sou o carrapato do cavalo de Jacó. Não, porque... Não, isso não é humildade, abençoado. Isso é falácia. Porque os mesmos que fazem isso são aqueles que mais são vaidosos. Meus irmãos, mas eu... Presta atenção aqui, presta atenção. Mas eu estou orando tanto que os meus joelhos estão cheios de calos. Olha que vaidade. Olha, se você ora demais ou ora de menos, precisa mostrar para as pessoas que os seus joelhos estão de calos, porque você está orando. Não, irmão, vocês não estão vendo, irmão, como meu rosto está desfigurado. Que foi, meu irmão? Eu estou em jejum em 24 horas. Que vaidade! Aí Jesus já dizia para os vaidosos fariseus, não sejais como os fariseus, que quando eles jejuam, eles querem mostrar para as pessoas o seu rosto desfigurado, mostrando que estão jejuando, mostrando que estão. Não seja assim. O vosso Pai sabe exatamente o que está no coração de cada um. Não precisa tentar mostrar nada para ninguém, nesse sentido, né, de tentar se envaidecer. O apóstolo Paulo disse que foi dado um espinho na sua carne, para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações que Deus dava para ele. Então Deus sabia, Deus conhecia a estrutura de Paulo. Porque quem era Paulo? O Saulo de Tarso. Aquele que batia no seu peito e ele sabia e ele declarava que ele se sobressaía religiosamente aos seus companheiros da sua época, aos jovens da sua época. Então Paulo era um homem muito bem instruído, cresceu e aprendeu aos pés do mestre Gamaliel, andava com os sacerdotes. Então Paulo ele tinha uma influência dentro do judaísmo muito grande. Paulo tinha dupla cidadania.
hebreu e a cidadania romana. Então Paulo ele era muito influente. Quando Cristo chamou ele e revelou a graça, literalmente derruba ele por terra, mostrando que ele tinha que ser humilde, a ponto de ficar cego naquele momento e ser conduzido por homens. Aquele que conduzia homens à prisão, agora ele é conduzido porque não enxergava. E ficou lá aquele período lá, como o sistema diz, no azeite, Deus tratando, até que ele voltasse a enxergar e se tornasse uma pessoa humilde. Mesmo assim, Deus colocou um espinho na carne dele, para que toda vez que ele tentasse se exaltar, o negócio apertava, a dificuldade chegava junto. E ele disse 3 vezes, ele orou ao Pai, pedindo para que Deus passasse dele aquela situação, tirasse dele, da carne dele. Não era do espírito, era da sua carne, aquilo que lhe machucava, aquilo que lhe feria. Quando a gente vê o contexto do espinho na carne de Paulo, nós vemos as dificuldades que ele enfrentou, perseguição dos falsos irmãos, esbofeteava literalmente o seu rosto, apedrejava, e os fenômenos da natureza que às vezes era contra ele, como os naufrágios, tudo aquilo que aconteceu era permissividade de Deus para que ele não se exaltasse. Resumindo, abençoado, o próprio espinho na carne de Paulo era Deus. Sim ou não? Claro. Se quando Deus chamou ele, vai lá, Ananias, vai lá naquela rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas, está lá Saulo de Tarso, ele está orando. Aí quando ele disse isso, Ananias disse, não vou não. Aquele homem pega a carta lá dos sacerdotes e vem nos perseguir aqui. Aí Cristo disse para Ananias, vá, porque este é para mim o quê? Um vaso escolhido. E o capeta vai mostrar o quanto ele vai padecer. Disse Deus. Deus disse, eu vou lhe mostrar o quanto ele deve padecer por meu nome. Quem colocou espinho em Paulo? Deus. Cadê o diabo? Mas o religioso hoje ele diz, não, é porque Paulo estava fazendo a obra de Jesus e o diabo ficou furioso. É igual a vez que eu caí da moto aqui, disseram que foi o capeta que estava furioso comigo. Não, eu caí da moto porque eu caí. Foi permissão de Deus? Foi, não teve nada de capeta. Caí, estou aqui vivo. Entendeu, abençoado? Então, Deus disse, eu vou lhe mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então o próprio Deus se opunha a Paulo, para quê? Para que Paulo não se tornasse um vaidoso. Porque a vaidade derruba o ser humano. A vaidade, literalmente, ela derruba o ser humano. Em todos os aspectos, abençoado. Não vou falar apenas da questão do sistema religioso em si, mas em todos os sentidos. No nosso meio, vaidade em graça, alguns irmãos, porque eu sei, porque eu isso, porque aquilo. É vaidade, abençoado. Se nós sabemos ministrar aquilo que o Pai libera no nosso espírito, é graça, favor dele. Porque se ele quiser, ele tranca aqui o entendimento, mas não sai nada. Eu lembro que eu estava no sistema religioso, e a vaidade religiosa, porque o irmão Elcio, ele me canta, porque o irmão Elcio prega muito bem. Até que me encontrei ali agora com o meu ex-pastor lá do sistema. Falei com ele e tal. E então, o que acontece? A vaidade, você ia pregar, formava-se caravana para ir atrás de você, só para ele assistir. Aí isso gera uma vaidade em você. Porque você vai pregar no congresso, porque você vai para isso, você se torna um vaidoso. Entendeu, pessoal? A religião lhe deixa vaidoso. Daqui a pouco você não desenvolve mais o teu relacionamento com Deus, porque a religião, ela já tomou o lugar de Deus, já roubou a essência. Você se torna uma pessoa tão, restrita à religiosidade, vaidosa, que você só quer fazer teologia para mostrar para o outro que você é teólogo. Você só quer cuidar das coisas que eles chamam casa de Deus, que não tem nada de casa de Deus. Você quer cuidar, mostrar, para impressionar. Isso é vaidade, abençoado. Não, porque eu, aqui, irmão, aqui, ó. Isso aqui quem trouxe foi eu. Isso é vaidade, abençoado. Olha, irmão, isso aqui quem comprou fui eu. Isso é vaidade, abençoado. Para que isso? Isso é vaidade, tá bom? Então vamos lá. A vaidade do homem, o freio de Deus. Provérbios capítulo 16, 18 e 19. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos
do que repartir o despojo, o lucro, com os soberbos. É melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o lucro, o despojo, com os soberbos abençoados. Então, é necessário que entendamos isso. E como eu falei, ser humilde aqui é uma questão no espírito, no teu íntimo. Não é você parecer humilde, é você de fato exercer humildade. Sabe, abençoado? Por quê? Porque a soberba, ela vai preceder a queda, a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Pode ter certeza que uma pessoa vaidosa, orgulhosa, prepotente, que para ela o outro não tem valor, é ele que é especial. Pode ter certeza, irmão. Uma hora a casa cai. Não, porque o outro só quer. Ah, porque... Abençoado, sejamos humildes. Você você não é obrigado, cadê a minha esposa? Está ali dentro. Você não é obrigado a concordar com o cabelo laranja da minha esposa. Mas, peraí, meu abençoado. Deixa a mulher ser feliz. Aí tem gente que chega assim na lata, esse cabelo está horrível. Abençoado, seja humilde. Calma, nem sempre você acorda belo. Esse irmão aí tá mal vestido. Abençoado, vai lá e compra roupa boa e dá ao irmão. Então são coisas que é vaidade, abençoado. Mas ele quer mostrar para o outro, ele quer ferir o outro, ele quer tocar na ferida do outro. Eu não gostei do penteado dessa irmã, sinceramente. Não gostei do corte. Você não gostou, mas teve outro que gostou. Quem é que vai agradar todo mundo, pelo amor de Deus, abençoado? Ninguém. A minha esposa, ela cadê? Está ouvindo? Tá. Ela declara direto que eu sou lindo de morrer. Ela disse, Elcio, mas tu é tão bonito que eu não consigo nem expressar. Entendeu? Aí já teve gente aí que disse, aí, tua mulher cega. Sim, mas é a vontade dela. Meu querido, vamos valorizar o outro, vamos valorizar o semelhante. Abençoado. Eu lembro de um certo comentário que rolava no sistema. Aquele irmão ali, rapaz, ele tem uma nhaca, né? Olha, para que fazer melhor? Aí eu cismava com essas coisas. Quer fazer melhor? Vai lá um kit da Natura, um kit lá do Boticário, sei lá o quê. Vai lá, compra e dá um abençoado. Talvez ele não vai nem entender o mistério, mas ele vai usar. Agora fica falando. Ei, aquele irmão ali, aquele irmão ali, aquela irmã ali, aquela irmã está assim, aquele irmão está assado. Abençoado. Vaidade, carnalidade, abençoado. Precisamos ter empatia, nos colocar no lugar do outro. Tá? A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, abençoado. Você se sente tão bem, você chega numa comunidade, você se relaciona, você participa, você se banqueteia, você se sente acolhido, né? Coisa que o sistema religioso não fazia com você. Porque sempre era crítico. Eles dizem assim, não, porque o pastor é o meu pastor presidente, é o homem de Deus, tem que ter cuidado para não tocar no ungido, os obreiros diziam. Mas os mesmos, nos bastidores, é que descia a mamona no pastor. Aquele pastor falou isso aqui. Sabe, por causa do farisaísmo, a hipocrisia. Ser verdadeiro, ser sincero é uma coisa. Abençoado. Mas quando você quer expor algo por vaidade, por exemplo, nós ministramos aqui, temos quase 15 mil pessoas que acompanham o canal aqui, e as mensagens, ela correm o mundo. Mas eu não estou aqui para tentar convencer a pessoa que ela está errada de nada, não. Porque eu não creio igual você crê. Paciência, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê se a pessoa acredita diferente? Eu estou aqui exercendo o dom e o trabalho que Papai do Céu colocou no meu coração para ministrar. Mas eu não sou obrigado, eu não tenho que estar provando, porque aí também se torna vaidade. Porque você é aí fora, você é do sistema religioso, você é isso, você é aquilo. Não, nós falamos de um sistema, uma doutrina. Mas eu não vou chegar para a pessoa. Eu tenho amigos que é do sistema. Mas eu não chego para eles, você está errado, você é isso, você está pedindo dízimo, você é ladrão. Não, abençoado. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra uma ideia, contra um ensinamento
errado, e nós vamos mostrando pelas Escrituras, oxalá, quem dera aquela pessoa receba ali. Se receber, amém. Se não, paciência, vida que segue. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Olha lá. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua... É vaidade, abençoado. É porque eu sou muito sábio. Irmão, pense em um homem inteligente, sou eu. Soberba. Tem um provérbio que diz que outros lábios te louvem, não os seus. Não porque eu estou assim, porque eu estou assado, porque eu sou isso, porque eu sou... Às vezes eu me espanto até com minha própria inteligência, com minha própria sabedoria, com minha própria beleza diante do espelho. É síndrome de narcismo, né? É narcismo? É porque eu sou muito belo, porque eu sou muito intelectual, porque eu desenvolvo bem. Abençoado. Deus conhece o nosso íntimo, o nosso caráter. Enquanto o homem está olhando a cobertura, né? Enquanto o homem está olhando o exterior, Deus está olhando o coração. Não foi isso que ele falou de Saul? Quando Deus manda o profeta Samuel, ungir o rei, e aí Samuel vai diante da casa da família ali, e ele começa a olhar ali a família de Jessé, para ungir Davi, melhor dizendo. Ele vai lá na casa de Jessé, o pai de Davi, e ali o profeta Samuel, ele se empolga. Ele ficou emotivo, emocionado quando ele viu aquela estrutura daquele soldado ali, acho que é Eliabe, se eu não me engano. Ele viu ali os irmãos de Davi, tudo guerreiros de guerra, e ele olha, e ele nem falou, abençoado, ele pensou. Certamente é esse que Deus escolheu para ungir rei de Israel. Quando ele pensou isso, Deus bradou no espírito dele: Samuel, não, eu não vejo como vê o homem, eu olho o íntimo do coração, não é esse aí. E passa um e passa outro, aí Samuel já perdeu a revelação, que Deus disse: vai lá que eu vou te mostrar quem é o rei. Samuel se confundiu, entrou na carne, disse: é esse aqui, que é bonito, que é forte, que é soldado. Já perdeu o time ali da revelação, já ficou todo confuso, já não sabia quem era mais ninguém. Depois que passou todo mundo, foi que ele entendeu: tem mais algum aqui? Aí o pai disse: tem um lá no campo. Tem um pequenininho lá no campo. Mas era o pequeno lá que estava livrando das ovelhas dos leões do pai. Era o pequeno lá que estava matando lá os ursos que vinha para atacar as ovelhas do seu papai. Então era ele que Deus via. Aquilo que ele fazia nos bastidores, que não tocava trombeta, que não queria impressionar os seus irmãos, que não queria impressionar o seu papai. Era ele que Deus estava, de olho, porque Davi era humilde. Você acha que é à toa que Deus declara: eu achei um coração em Davi segundo o meu coração? Coração ali é sentimento, humildade. É por isso que Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Paulo diz: que haja em vós o mesmo sentimento, que é traduzido ali por atitude, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. 6, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação, orgulho, prepotência, ser igual a Deus, mas anulou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de homem, se colocando como servo, e foi para a morte, e morte essa de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse. Por quê? Humildade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se despiu da sua glória, não para ser servido, mas para servir. O orgulhoso, ele não quer servir, o orgulhoso, ele quer ser servido. É claro, nós estávamos no sistema religioso, nós víamos isso. Sabe, abençoado? Você vê o pastor presidente, um líder, tem deles que não querem nem pegar na mão do irmão. Eles ficam lá no chamado altar, né? Eles não querem nem pegar na mão do irmão. E só pega se ele vê que você parou um carrão, se você dá o dízimo gordo, se o teu nome está no caderno do dizimista fiel. Aí ele te dá uma atenção.
Eu falo isso porque eu vivi isso. Aquele que chegou de bicicleta, chegou a pé, fica lá no fundo, acabou o culto, paz do Senhor. Agora aquele que tem uma coisinha a mais, eu quero conversar com o senhor, vem aqui para o gabinete pastoral. Vem aqui, vem aqui, é? E às vezes eu ficava sofrendo lá, esperando os abençoados bater papo, para depois que ir embora eu trancar o espaço, ir para casa de buzu. Entendeu, abençoado? Porque eles gostam de ser servidos, não gostam de servir. Isso é orgulho, isso é prepotência. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Davi disse: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Quando você começa a se gloriar, ou a se vangloriar, pode ter certeza, vai ser abatido. Eu lembro que eu ministrava e o povo gostava. E aí depois eu ficava, e agora, o que é que eu vou fazer? Desesperado, e eu lia, e relia, e BBB, e bababá, e eu não entendia, e tal, eu ficava atribulado. Cadê Jesus o entendimento? E lia, dicionário, papapá, BBB, não saía nada. Enquanto eu não bati o meu joelho no chão, Senhor, me perdoe, Senhor. Isso lá no sistema. Eu dependo do Senhor, Pai. Se o Senhor trancar aqui a mente, não sai nada. A palavra é tua, Senhor. E aí você percebe e vê Deus liberando. Na graça é a mesma coisa, abençoado. Se entrar vaidade, se perde no caminho. Começa já a falar coisa com coisa que não é coisa nenhuma. Porque temos que entender que o Espírito está direcionando, está conduzindo, está te mostrando. É igual você ouve uma palavra, nós mostramos, querido, não existe dízimo em dinheiro, querido, o Espírito Santo não está no monte para você ir buscar, querido, isso aqui não é casa de Deus, Deus não habita em templo. Quando você ouve essas verdades, endurece o teu coração, isto é vaidade. Aí fica limitado ao erro na religião. Não cresce, não desenvolve, porque para ele Deus está na parede, para ele Deus está no óleo, para ele Deus está na vassoura, para ele Deus está no copo com água, para ele Deus está no monte, para ele Deus está no azeite, para ele Deus está em tudo, só não está na vida dele. Vaidade. Não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Porque eu sou rico, porque eu banco, porque eu isso. Você banca? Vaidade? Porque eu mando, eu manipulo. É pregando contra a riqueza, contra a força, contra a sabedoria? Não. Mas tem que ter um equilíbrio. Se entrar vaidade nisso, se perde no caminho. Eu conheço algumas pessoas, que eu já tive um contato bem próximo, assim. Pessoas, da alta cúpula intelectual, filósofos, BBB, bababá, a ponto de tirar os créditos de Deus, a inexistência do Altíssimo, tudo por causa de uma vaidade, porque não tinha isso. Mas a faculdade, Marx entrou na mente, Aristóteles, os filósofos, Aí um dia eu ouvi o papai falando dele, fulano cheio de conhecimento, cheio de letra, se eu não ajudar, passa fome. Porque não abre uma porta de emprego para o homem. Há casos e casos, né? Não estou aqui generalizando. Mas a vaidade corrói, abençoado. É porque isso tranca tudo, não anda. Mas eu estudei, mas eu me capacitei. Mas você esqueceu de uma coisa. A graça de Deus. Mesmo você não sendo praticante de religião, mesmo você não participando de nada religiosamente falando, mas quando há humildade no teu coração, quando você entende que não é você, que você não tem capacidade coisíssima nenhuma, se você tem uma racionalidade, um entendimento bom, sabe, uma mente, um QI elevado, dê graças a Deus, abençoado. Esse que Herodes foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Porque... Não, abençoado, vai devagar. Não é porque você prega mais, ou porque você canta mais, ou porque você faz mais, ou porque você tem muita força, ou porque você... Eu lembro de uma certa feita que eu fui fazer um campeonato de boxe, né? Fui fazer uma luta.
E naquela época eu vinha de algumas vitórias. E eu estava imbatível. E vencia, e aquela coisa toda, e a cidade me ovacionando, aquela coisa, e tal, e você vai dar certo, e BBB, e aquela... Aí eu fui desafiado por um pugilista. Eu não sei se esse vídeo vai chegar a ele, porque hoje ele é meu amigo. E coincidentemente, hoje ele mora na minha cidade, na nossa cidade aqui. Rincon. Fala o nome dele, a gente bate papo. Eu sou doido para dar uns cascudos nele hoje de novo, mas... Aí eu comecei a me envaidecer, porque eu já estou preparado, eu quebrei todo mundo, e BBB, bababá, e aí eu fui para uma luta com esse abençoado. E eu lembro que na época, eu era favorito demais. Não, ali não passa no primeiro round. E aí eu fui cheio de vaidade. Relaxei nos treinos, não quis correr para pegar um cardio melhor. Fiquei na minha, é o chamado salto alto, né? É o Romário, né? Tá na boca do gol, chegou, tocou, é gol. Não queria treinar direito, BBB, e aí eu fui. Na cidade de Ipiaú, lá no sul da Bahia. E o ginásio lotado, aquela coisa, e tinha as apostas e tal, o cachê e tal. E aí quando eu comecei, tinha um grupo de cigano que gostava de assistir minhas lutas, e os ciganos lá, e não tem jeito não, gajão, e você é campeão, e BBB, bababá. Eu comecei a luta, e dando um show e tal, administrando ali, mas a vaidade na mente. Qualquer hora eu derrubo. Não vai, vacilar eu derrubo. E o camarada me dava 2, 3 socos, quando eu dava um, parecia que ia acabar com o ginásio. Não é que numa hora dessa eu vacilei, levei um cruzado na cara, apaguei, fui acordar quase meia hora depois, onde é que eu estou? Estava no chão, vaidade. Fui para casa, me recuperei, pedi a revanche, ele disse, nunca eu venci para o Efil Van Damme, não dou mais a revanche, até hoje eu brinco com ele. Rapaz, e ele saiu conversando, meu irmão, acertei o campeão, ganhei, já foi, não aceito mais a revanche. E ele ficou na vantagem. Hoje é meu amigo Rincon, é até irmão em Cristo também. Tá vendo, abençoado? Tem que ser humilde, abençoado, não adianta você tentar beber, não. Vamos lá. 24. Mas, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender ou me conhecer, e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quer se gloriar? Em Deus. Quer se gloriar? Aprenda isso, tudo que você fizer na vida, desenvolver, dê glória a Deus. Quanto mais glória a Deus você dá, quanto mais, louvor a Deus você dá, mais graça Deus te dá, mais sabedoria Deus te dá. É assim, abençoado. Como eu falei, não é ser humilde, porque eu falo assim, não, eu tenho o meu jeitão de falar assim, mas é o coração, Deus olha o coração, a humildade, a verdade ali, tá? Eu estou falando isso que Deus vê em nós, eu não estou dizendo para você que eu sou assim, porque aí também já se tornaria uma vaidade, tá bom? Então é cada qual com Deus, porque se eu disser, não irmão, porque eu sou assim, não sei o quê, aí já se torna uma vaidade. Então é algo muito pessoal, então vamos incluir, quando nós damos honras e glória, louvamos e dizemos que dependemos dele, da sua graça, do seu favor, aí você verá o mover de Deus na sua vida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê Deus agindo, abençoado. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, me conhecer, que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Paulo disse em um momento de êxtase ali, 1 Coríntios 15, 10, eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Aí depois ele, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Não sou eu, Paulo, que faço, é Ele. Amém? Jesus fazia milagres, Jesus multiplicava pão, Jesus fazia tantas coisas. Quando tentavam pegar Jesus e dizia, é Beelzebu, o paganismo entrava, né? Que Beelzebu era um príncipe dos demônios, lá é um ídolo. É Beelzebu operando por sua vida, é isso e aquilo.
Aí Jesus dizia, não sou eu que faço a obra, é papai do céu. O jovem disse para Jesus, tentando ali impressionar Jesus, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, bom? Não há ninguém bom, a não ser Deus, porque o homem estava olhando para o homem. O jovem estava olhando para o homem, para o Nazareno, e ele estava querendo impressionar, você é bom. Você é especial, você é diferenciado. Querido, quando eu começar a dizer que você é diferenciado, que você é especial, cuidado com os tapinhas nas costas. Os mesmos que te colocam lá em cima, é igual a mídia aí, você vê, né? Pega o camarada e bota lá em cima. Aí o camarada faz aquilo que eles querem. No dia que o camarada disser não, eles derrubam o camarada. É igual o narrador de futebol famoso que tem aí. Ele pega o camarada que não joga nada. Mas tem uma influência, tem uma amizade, porque isso aqui, porque isso aqui, ele coloca lá em cima. No dia que acontece alguma coisa, ele joga. Não presta para nada, não sei o quê, BBB, cai, é isso aqui. Entendeu, abençoado? Assim é na nossa vida, nosso dia a dia. Eu tomei muito cuidado com os elogios. Tem gente que é assim, eu não gosto de andar com pessoas que falam a verdade. Eu gosto de andar com aqueles que mentem e sabe que a pessoa está mentindo para agradar ele. Lembra dos 400 profetas de Baal? Quando Acabe, estava indo à guerra, chamou Josafá. Josafá disse, tem profeta de Deus aí? Para consultar o Senhor? Não, eu tenho aí uns profetas aí. E aí já trouxe a quadrilha inteira. E o que foi que os profetas diziam? Sobe Acabe, sobe a guerra, que você vai ter bom êxito. Deus falou. Josafá todo desconfiado, crente da graça, olhos iluminados. Não tem mais ninguém aí não para consultarmos a Deus? Tem um lá no calabouço, é o Micaías. Vai lá, chama esse. Mas esse aí só profetiza contra, é esse que eu quero. Eu estou vendo muito vocês dizendo que é para dar certo, que é isso, aquilo. Chama aquele. É o verdadeiro? Estava onde? No calabouço. Os verdadeiros estão limitados, são poucos. Mas os falsos estão aí, nessa manhã. Vendendo vassoura, fogueira bamba, sacrifica no altar, dê seu dízimo, dê seu isso, mata seu Isaac, mata tua mulher, mata teu marido. É sacrificar, abençoado. Pedindo o seu dinheiro, arrancando tudo. Mas eles são os verdadeiros. Por quê? Poder midiático, poder financeiro. São famosos, são donos de TV, tem programa na TV, 3 milhões de seguidores no YouTube. Aí vem um menino aqui com 15 mil seguidores, vai dizer, o que é isso? Isso aí é tudo mentira. Mas o profeta verdadeiro estava lá comendo pão e água. E os falsos? Tudo rodando o rei. Os urubus. Jesus disse, onde houver a carniça, o cadáver, ali vai se reunir o quê? Os abutres. Todo mundo querendo a lasquinha. Jogo de interesse. Você tem o quê para me propor? Tem alguma coisa? Eu encosto. É assim que eles fazem. Você tem o quê? Não tem nada. Não encosta, aí Jesus encosta, é você que precisa. Não precisa de remédios sãos, mas os doentes. Você conhece essa palavra que te libertou porque na religião você estava doente. Quantos aqui estiveram doentes? Estavam lá, mas Deus estava longe porque não tinha paz. Eu lembro que a minha esposa tocava, cantava que era uma beleza, alegrava todo mundo. Quando saía era chorando. Porque os líderes a massacravam nos bastidores. Não presta. Porque está correndo atrás dos seus sonhos. Está colocando a faculdade acima de Deus. Mas os filhos deles fazem faculdade. Você não pode fazer, porque você tem que ser analfabeto. Elcio ia trabalhar, mas no dia de culto não pode estar trabalhando. Dê seu jeito, peça folga. Como assim eu vou arriscar meu trabalho, que eu levo pão para minha casa? Mas tem que estar na casa de Deus. Vai, Elcio. A conta de luz está atrasada em casa, tem que trazer o dízimo do Senhor. Vai! Não pagar a sua conta não, depois corta e o pastor vai dizer, Jesus é a luz. Entendeu, abençoado? Corta a água, ele vai dizer, Jesus é a fonte. É a fonte para ele. Porque ele sabe de onde tirar essa água e essa luz. Mas para o outro, não. Eu já li aqui, gente? Falta não vai ter não. Mas vamos lá. Olha lá, Daniel capítulo
4:28. Vamos pegar aqui uma sequência dentro do texto. Daniel 4:28. Todas estas coisas vieram sobre o quem? O rei Nabucodonosor. Olha o que veio sobre o rei Nabucodonosor. Você vai ver o que é que a vaidade faz. Ao fim de 12 meses, né, se você for olhar na sua Bíblia, aqui, o normal é você encontrar passados 7 tempos, que correspondia exatamente a um ano. Viu? Ao fim de 7 tempos, ou 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Uau! Lembra lá de Jeremias? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza e nem o forte na sua força. Olha o que Nabucodonosor fez. Exatamente o contrário. Viu aí, abençoado? Viu que tudo serve como instrução para as nossas vidas? Mas porque aí é Velho Testamento, nós estamos na graça. Abençoado. Então viva. Viva na vaidade para você ver. Aqui não é poder histórico que a gente está falando. A gente está falando aqui de uma influência para o nosso caráter. Não é como doutrina, é como um aprendizado. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei. A palavra estava na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Imagina, pessoal. O camarada está lá se vangloriando. Eu já falei isso em outra mensagem, mas foi algo que ficou muito marcante em mim, e eu não esqueço disso. Que um camarada que hoje, se eu não me engano, está preso, os bens tudo trancado, os bens financeiros, ele não tem acesso, se eu não me engano, continua assim. Mas certa feita, ele era o 8º mais rico do mundo. E não sei se foi a revista Forbes ou foi a Veja, alguma coisa assim, ao questionar qual o sonho dele, onde ele queria chegar, simplesmente ele abriu a boca e disse assim: quero ser o primeiro. Hoje ele não está nem entre, acho que os 50 do Brasil, porque até tem, mas descobriram aí umas tramamocas, trancaram tudo e o camarada está comendo cadeia. Viu aí? Vaidade. Ainda que ele quisesse chegar no topo, se fosse uma meta dele, eu quero ser o primeiro, mas para que a vaidade de declarar isso, de falar isso? O que aquele homem queria? Um camarada que tinha dinheiro, que na época foi feita uma contabilidade rasa dos seus bens, ou seja, do seu dinheiro líquido, dava, se eu não me engano, 13 mil carros de supermercado ligando a Ponte Rio-Niterói de dinheiro. Mas a vaidade, eu quero ser o primeiro. Para quê? Um camarada de carne e osso que quando morrer só vai ficar costela e pescoço. Ser humano abençoado. Mas para que a vaidade? Então Nabucodonosor, ele estava assim. E quando ele começou, se orgulhar, ainda estava a palavra na boca do rei. Quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. 32. Olha lá, a sentença. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Alguém que estava no palácio, que construiu o chamado Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas eu fiz, a força, meu poder, meu investimento, meu isso, meu aquilo. Serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo.
Far-te-ão comer erva como os bois. Imagine, abençoado, um rei que se orgulhou e Deus abateu e mandou ele para o campo comer erva como os bois. Passar-se-ão 7 tempos sobre ti, 12 meses, 1 ano. Ou seja, durante um período, 1 ano, aquele camarada ficou lá, ó, comendo capim com os bois, só porque deixou o egoísmo e a vaidade penetrar o seu coração. Passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Mas o povo não entende isso, né, pessoal? Você sabia que Deus dá o reino, o poder a quem Ele quer? Mas quando o mesmo não reconhece, Deus, abate. Eu cheguei aqui porque eu me esforcei. Eu cheguei aqui porque eu tenho seguidores. Eu cheguei aqui porque eu tenho eleitores. Eu cheguei aqui porque... Você chegou porque Deus permitiu. Se vai descer, eu caio. Mas eu não reconheço Deus como Senhor da minha vida, ainda que você não reconheça. Então deixa Ele quieto. Deixa quieto, que você não reconhece, é Ele fazendo e você sem saber, achando que é você. Mas quando você declara que é eu, que sou eu, e a vaidade entra no coração, pode ter certeza, Deus abate. Ciro não conhecia Deus, Ciro era um rei pagão, Ciro não era judeu, mas Deus quis exaltar Ciro. Isaías 45 diz que Deus chamou Ciro de ser ungido. Deus usou Ciro para libertar o seu povo que estava na Babilônia, justamente daquele que se tornou vaidoso. Então, queridos, é Deus que constitui, é Deus que levanta e é Deus que abate. Ainda que você não venha entender, às vezes Deus permite essas coisas para ensinar nós mesmos, que sempre foi Ele no controle de tudo. É por isso que eu não fico aí brigando com o negócio de política, reclamando disso, reclamando daquilo. Eu sei que não é Deus que vota, não é Deus que faz isso, não é Deus que faz aquilo, no sentido humano da coisa. Mas por trás de tudo isso aqui, existe um governo supremo, que tira dos homens e dá a quem quer. Entenderam? Eu lembro que um reino religioso que eu fiz parte, nos criticou, nos apontou. Porque saiu daqui, está em desobediência, porque saiu daqui, eu não consagrei pastor. Porque saiu daqui, é rebelde. E eu comecei a sofrer com isso, não eu, mas as pessoas que estavam acompanhando a mensagem através da minha vida. Porque queria, não, porque você saiu, porque... E as pessoas me detonando. Filho da perdição, filho do capeta, jogando minha família contra mim. E que não vai dar certo, que igreja que não pede dízimo, e que isso e aquilo, me detonando, abençoado. E eu firme, continuo amando em Cristo. Passava na rua, falava, eles viravam a cara. Tentei 1, 2, 3 vezes, passava, falava, eles viravam a cara. Não queria conta comigo. Me bloqueou nas redes sociais, chegou, ameaçou meu irmão, minha família, para não falar comigo. Porque saiu daqui, e é desviado, e bebê. Antes me chamava de homem de Deus, porque enchia a gaiola deles. Mas depois que eu saí, que não concordei com os erros, eu sou um filho do capeta, eu sou isso, a minha esposa é isso, a minha esposa é aquilo. A gente não dividiu igreja, como eles dizem, a gente não ficou pescando em aquário. Hoje nós temos pessoas que se reúnem comigo que eu nem conhecia, porque é Deus que faz isso. Entendeu, abençoado? Porque não vai dar certo, porque é isso, aquilo, porque Deus já me mostrou, e BBB. Mostrou? Mostrou, foi? A casa caiu. O casal de homens de Deus se separaram. O ministério rachou. Confusão total. E aí? Longe de mim ser vaidade de transmitir isso. É tristeza. Porque quantas pessoas eu levei para lá, agora estão vendo essa bagunça lá. Vaidade. Orgulho. Porque eu estou estudando, é porque eu estou isso, aquilo, é porque BBB, é porque eu estou sabedoria, porque isso, porque aquilo. Deus, Aliás, e pela segunda vez? Paulo diz, olhe quem está de pé para que não caia. Não, porque eu estou de pé.
Mas eu começo a olhar para o outro e querer afundar o outro. Cuidado para não cair, pessoal. Cair na sua própria soberba, seu próprio egoísmo. E às vezes, por mais que você tenta demonstrar uma coisa, mas no fundo, você não está conseguindo administrar aquilo, está te sufocando. O Altíssimo domina sobre o reino de homens, dos homens. E o dá a quem quer. A quem quer, pessoal. Olha lá. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas, o quê? Como as das aves. Imagina a cena aí, abençoado. Eu acredito nisso aqui. Isso aqui não é uma alegoria, não é um conto de fada. Eu acredito nisso aqui. Imagine que o camarada que era rei, que dominava, que tinha força, que tinha riqueza, Deus abateu, ele foi para o campo comer capim. Sabe o que é isso aqui, abençoado? Ó, loucura, perturbação psicológica. Não é demônio não, a religião diz que é demônio. Ah não, ali irmão, foi o capeta que entrou no corpo dele. Ou aquele homem era tão rico, aquele homem era tão próspero, o capeta entrou. Não tem nada de capeta, tem Deus. Não foi o capeta que botou unha grande nele, não. Foi o capeta que botou pena nele, não. Não foi o capeta que tirou a racionalidade dele e colocou ele para comer capim, não. Foi Deus. Por isso que o Evangelho da Graça nos ensina a temer a Deus, não aos homens, ou não essa coisa religiosa que vê assombração em tudo, para impor medo e colocar paralelamente alguém que é inimigo, tão poderoso quanto Deus. Não existe. Foi Deus. Se acontece nos dias de hoje, é o demônio. Existem por aí afora os contos de rural, né? É rural? É. Urbano, é rural. É mais na roça essa coisa. É o lobisomem. Não, é porque o lobisomem ele estava comendo as galinhas da vovó. Comeu os cachorros, estava rasgando o cachorro no dente. Quando eu abri a porta, ele saiu. É, irmão. Eu nunca vi. Mas também não digo que não existe alguma situação parecida. Pessoas perturbadas. Não, irmão, mas não era um homem não, estava todo cabeludo. Ah, é, Tony Ramos? Não, irmão, mas tinha umas garras assim, irmão, as unhas assim, o olho dele era avermelhado. É? Olha aqui a nossa maior referência. É, abençoado. Você sabia que em muitos lugares desses, pessoas envolvidas com magia negra, ocultismo, fazendo coisa para matar pessoas, ele que não mata, ele mesmo se mata. É porque é isso, querendo ver a desgraça do outro. Não é engraçado que faz tanta bagunça, tanta magia negra, ocultismo, voodoo, né? Que enfia naquelas agulhas lá. E as pessoas daquela circunvizinhança, daquela cultura, que acredita nisso, acaba recebendo as influências daquilo, dão a dor de cabeça, já sei. É Benedito fazendo coisa para mim, coitado de Benedito, não tem nenhum Benedito aqui não, né? É aquela mulher fazendo macumba para mim, eu estou sentindo aqui uma dor na coluna, vai cuidar do bico de papagaio, abençoado. Mas não, acha... Já associa por causa da mente envolvida com isso, com o ocultismo. Ah, meu abençoado. Não acontece nada, mas tem que chegar lá e amarrar o pano no pé da mesa. Tem que amarrar a roupa íntima lá não sei aonde para o amado ou a amada voltar para casa. Ocultismo. E as pessoas são influenciadas por isso. Mas foi Deus que permitiu, Deus que agiu. Como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Começou a crescer. Imagina a cena, imagina o desespero, né, irmão? E hoje, claro, não essa imagem, né? Mas hoje, muitas vezes você já ouviu falar. Rapaz, fulano ali foi pastor.
Você sabia que aquele homem foi pastor? Tá onde? Debaixo do viaduto, dormindo no jornal, dormindo em caixa. Não estou também generalizando, há casos e casos. Muitas vezes a pessoa que, não sei, eu vou dar um exemplo, né? A pessoa perdeu alguém da família, perdeu um filho, ficou desesperado, né? Entrou em depressão, sim, uma questão emocional, psicológica, tá? E aí às vezes perde o rumo da vida mesmo e se perde mesmo. Isso é duro, isso é difícil e precisa de ajuda dessas pessoas. Mas em outros casos, abençoado, é a vaidade, é querer pesar nas pessoas. Eu posso falar isso porque eu tive na minha família alguém próximo, assim, que quando tinha tudo, que pregava, que era ministro, que tinha carro, que tinha comércio, que tinha isso, que tinha aquilo, era o bambambam da família. Quando um sobrinho, uma sobrinha precisava ajeitar um dente, liga para fulano que ele manda dinheiro. Aí sabe que titio gosta de agradar mais as sobrinhas, né? Mas quando era o sobrinho que pedia, vai trabalhar, vagabundo. Só anda de carro porque eu tenho. Só come isso e aquilo quando eu chego e dou. Eu ouvia tudo isso na minha infância. Os parentes entravam, cuidado. Que eu tenho, porque eu faço, porque eu consigo, não sei o quê, bebê, bababá. Chegava para mim, cuidado, quando for na praia, vá de roupa social, viu? Praia de roupa social. Bota a camisa, vá cedo, 5 horas da manhã. Quando começar a encher de mulher lá de biquíni, cai fora. Por quê, meu tio? Porque isso é coisa do capeta, pomba gira. Largou a mulher, se prostituiu, tomou porrada de polícia, quebrou a cara. Isso aqui, se eu posso definir, foi o que ele virou. A ponto de comer resto de ração de gato. Me lixo. Quem foi ajudar? Quem mais ele desprezou? Quem foi dar o colo e o ombro? Quem mais ele falou mal? Graças a Deus, está se recuperando. Mas demorou, viu? Só foi um ano, não. Mas hoje me olha com orgulho, me abraça e não precisa falar nada, que a gente já sente a gratidão mesmo quando não merecia. Mas era exatamente isso aqui, essa figura aqui, se vocês estão me entendendo, que ele estava vivendo. Perdeu tudo a ponto de construir casa, terreno, e vagabundo invadiu e disse, não venha não, que aqui é nosso agora. E ele fica impossibilitado de entrar no que era dele. Voltou devagarzinho, os vagabundos lá caiu no chumbo, e ele se apossou daquilo que era dele, mas quando era, gostava de humilhar. Só de troco de pão, tem mais de 1.000 contas, isso há quase 10 anos atrás. Só de troco disso, tem mais disso aqui. Comércio, vende, a ponto dele mesmo começar a consumir tudo o que tinha para vender. Por causa da vaidade, prepotência, que eu sou homem de Deus, porque eu sou o primeiro crente da família, o quê? Para que isso? 4:34. Mas ao fim daqueles dias, ele declarou, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir, o quê? O quê? Viu, abençoado? Tudo é questão de entendimento. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Quando ele reconheceu. Agora, como é que aquele homem que já estava 1 ano comendo capim, 1 ano com as unhas parecendo um urso, cheio de penas que tinha nascido no seu corpo, né? Imagine que você vê aí, vamos trazer para o nosso cenário. Imagine que você vê alguém na rua aí, barbudo, cabeludo, mal vestido,
naquele jeito mesmo que vocês sabem que existe, peregrino, jogado, comendo lixo. Agora você olha assim e diz assim, aí não tem jeito. Leva para o centro de recuperação, não dá jeito, ele foge. Leva para ali para fazer, não dá jeito. A família não suporta mais, abandona. E eles vão peregrinar. Cheio de garras, cheio de pelo, cheio disso, cheio daquilo. Mas para Deus, ó. Foi assim que ele estava. Foi assim que se encontrou Nabucodonosor. E eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. É um reino inabalável. Os reinos dos homens são abaláveis, o de Deus é inabalável. E é nesse reino, nesse contexto de reino, dele que você se encontra, amém? Olha lá, 35. E todos os moradores da terra, ele falando ainda, glorificando a Deus, a confissão de fé dele, o arrependimento que ele teve, e todos os moradores da terra são reputados em nada abençoado. Quem é o homem? Deus disse que vê as pessoas como um gafanhoto, como um exército de gafanhoto. As nações como uma gota d'água no fundo de um balde. Isso é para mostrar a grandeza desse Deus, e isso não é grandeza física, não tem nada a ver. É o seu senhorio, o seu governo, o seu controle, o seu poder, sua autoridade. Ele domina sobre todos, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Você sabia disso? Ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. É Deus que opera. Paulo disse, porque dele é o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Porque foi segundo a vontade dele, o beneplácito da sua vontade, seu próprio propósito e graça, que ele fez tudo que nós estamos vivenciando. Amém? Não há quem possa impedir a sua mão e lhe dizer, que fazes? Quem é que pode impedir a mão de Deus? Já dizia o profeta Isaías, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ele endurece, ele amolece a quem ele quer. Mas quando ele endurece e quando ele amolece, é porque ele conhece a estrutura do homem e ele está ensinando. Aquele que ele quer amolecer é porque ele quer dar graça. Aquele que ele quer endurecer é porque é soberbo, prepotente e ele quer ensinar. Muitos que estão caídos podem se levantar, porque é ele mesmo que levanta. Agora, muitos que estão de pé, se vacilar, pimba, cai. Isso é para que nós venhamos entender que em Deus, ou você está com o teu coração voltado para Ele, consciente de que Ele tem o domínio de tudo, porque senão vai ficar vivendo como roda gigante. Embaixo, em cima, embaixo, em cima. Embaixo. E tem uns que fica só embaixo. Porque ninguém também vai ficar só em cima. Mas nós precisamos nos manter nele. Porque nele nós estamos sempre em cima. Porque Paulo disse que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Paulo disse, que diz o homem? Por que me fizestes assim? Quem és o barro para questionar o oleiro? Por que eu sou assim? Por que isso? Ou não tem poder para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Claro que sim. Ele disse, porque a palavra diz a Moisés, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. 36, olha lá. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, declaração de Nabucodonosor,
e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros, as pessoas importantes, né? E os meus senhores, né? Aquele homem tinha muita influência. E fui, melhor dizendo, né? E fui restabelecido no meu reino. E a minha glória foi o quê? Aumentada. Viu aí? Aquele que tinha tudo, se vangloriou, se gabou, Deus abateu. Do trono, ele foi para onde? Para o pasto, né? Comer capim. Diferente de Davi, que do pasto, humildade, foi para o trono reinar. A contradição, né? Davi estava no pasto, foi para o trono. Ele estava no trono, por causa do egoísmo, da soberba, foi para o pasto. Voltou. Mas só voltou depois que ele reconheceu quem era que dominava verdadeiramente. Que não era força, não era o dinheiro, não era o seu poder, era o próprio Deus. Amém? Olha lá. Estamos acabando. Olha lá. Daniel 4:37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são o quê? Ficou humilde, né, irmão? Todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam onde? Na soberba. Todas as suas obras são verdade, seu caminho e juízo, mas ele pode humilhar, sim, aqueles que andam na soberba. E como ele pode humilhar? Humilha mesmo. Humilha mesmo. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, lembra que Nabucodonosor conheceu? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, eu tenho, eu posso, eu faço, eu que mando, eu que domino, bebê, se desvaneceram, e o seu coração, mente insensata, se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram o quê? Tornaram-se loucos. Ó, foi exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor, se tornou louco. Por quê? Porque Deus arrancou o seu entendimento. Quando ele glorificou, Deus devolveu o entendimento. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, isso aqui é sério, abençoado. Isso aqui é sério. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Vocês sabem por que muita gente não entende a palavra do Evangelho do Cristo ressuscitado? Porque são soberbos. Você chega para falar esta palavra que, se eles receberem humildemente, vão se libertar, vão viver em paz. Mas a soberba, por causa das obras, sabe, por causa da instituição religiosa, por causa do paga-preço, a soberba é tanta que eles não têm humildade para receber a palavra. Não, rapaz, que negócio é esse? Que igreja é essa que não tem consagração? Que igreja é essa que vocês não fazem jejum? Foi jejum não, nós come. Que igreja é essa que não faz isso, que não faz aquilo? A soberba começa a inchar. Porque vocês não oram meia-noite? É porque vocês não oram 3 da manhã? É porque as mulheres aqui sentam tudo junto com o homem? É porque vocês aqui não guardam o sábado? É porque vocês aqui comem carne de porco? É porque vocês aqui não vão buscar poder no monte? É porque vocês aqui não falam labachúria? Isso é igreja de Deus? Vocês nem lutam contra o diabo? Você está dizendo aí que diabo é uma ideia? A soberba começa a inchar a mente dessas pessoas e eles não conseguem se libertar. Claro, aí fica debaixo de pastor presidente manipulando, casa com o que ele quer, compra o que ele quer, manda, vai onde ele quer. Não consegue viver Cristo por causa do homem. O jugo de escravidão. Por quê? Antes ele dá graça, maior graça. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, tudo é a graça de Deus em nós. É o favor de Deus em nossas vidas.
Olha para aqui, olha isso. Vamos encerrar nesse capítulo aqui. 1 Coríntios 1,19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Vá se gloriar na sua sabedoria. Não adianta, se gloriou, Deus destrói. Por mais sábio que o homem se ache, por mais intelectual, inteligente que ele se ache, a soberba entrou, ele abate. Não tem jeito. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. E quem falou isso, abençoado, tinha propriedade para falar. Paulo, homem sábio, religioso, extremista, zeloso, sabedor de tudo, consentiu na morte de Estevão, pegou as vestes de Estevão, perseguiu a igreja cristã, ou os cristãos, prendeu mulheres, maltratou os irmãos, soberba, sabedoria, Deus, pau nele, porque está escrito, ele reconhece: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O mesmo dizia que os judeus pediam sinais. Senhor, opera um sinal aqui. Senhor, abre a porta de emprego aqui. Senhor, responde a minha oração. Senhor, mostra para mim, judeu, a mente judaica, religiosa. Porque Deus tem que me mostrar, porque Deus tem que provar que Ele é comigo. Deus não tem que provar nada para ninguém, abençoado. Imagine que Deus tem que provar que Ele é com você. Você não crê, não, é? Não, é porque eu orei, se Deus não me responder... abençoado, muitas vezes você vai orar, e Deus não vai responder nada. Mesmo assim, continue acreditando que Ele é com você. Às vezes minha filha pede, e eu não dou. Eu vou deixar de ser pai? Não. Às vezes ela nem pede, eu dou. Viu aí? Sabe o que é isso? Graça. Eu exercendo graça na vida da minha filha. Ainda que eu diga que eu não vou dar, e ela diz: você é ruim. Não é. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 20. Onde está o sábio? Cadê o sábio? Perguntando Paulo. Onde está o sábio? Onde está o escriba? O tradutor? O escritor? Cadê você? É isso que Paulo estava perguntando. Cadê o escriba aí, que traduziu aí os pergaminhos, que interpretou? Cadê vocês? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século, questionador, perguntador? Porque não é assim? Veja bem, BBB. Cadê você? Porque eu não vejo dessa forma. Se Deus é Deus de justiça, por que Deus deixou uma criança morrer? O inquiridor deste século. Se Deus é amor, por que Deus permitiu aquele acidente? Gente, isso é carnalidade, abençoado. Não queira medir Deus pelas suas emoções carnais. Se Deus é Deus na minha vida, por que Deus não realizou aquele sonho que eu tinha na infância? Por que Deus não me soprou para eu viajar para países e fazer aquilo que eu sonhei? Porque era sonho meu, não era de Deus. Era vontade minha, não era de Deus. Se Deus é Deus na minha vida e eu sou religioso, porque Deus não responde? Porque Deus, inquiridor. Mas eu estava na religião, você dizia que a religião atrasava a minha vida. Agora eu estou na graça, eu também não estou vendo nada demais. Eu peço e Deus não me dá. BBB, bababá, BBB, bababá. Não tem a ver com pacto, tem a ver com você. Não tem a ver com conhecimento, tem a ver com caráter. Tem a ver com gratidão, tem a ver com coração. Entendeu, abençoado? Não é porque você agora conhece a palavra da graça que Deus é obrigado a te dar tudo que você não teve no sistema. Pelo contrário, muitas vezes, Ele vai tirar o que tu teve no sistema. Posição, hierarquia, prepotência, prejunção, sabedoria humana, soberba, teologia. Arrancar tudo, para começar do zero. Teve uma abençoada que chegou aqui com um irmão, aí o irmão chegou para mim: minha namorada, ela está amando ficar aqui, ela gosta, mas disse que não vai ficar não. Eu falei: não entendi, ela está gostando da mensagem, mas não vai ficar por quê? É porque no sistema lá ela é missionária. E ela disse que o senhor não vai deixar ela pregar aqui. Eu falei: eu não disse nada disso. Agora ela não vai pregar aqui o que ela prega lá. Se ela quiser aprender, senta, ouve a palavra, acompanha, estude.
Porque ela não vai chegar aqui, pegar o microfone e o Senhor está me mostrando aqui. Vai falar o quê? Ela vai ter que pregar, ensinar a graça, o evangelho. Está pronta? Vamos ver, pregue. Ah, mas eu não vou ficar não, porque lá no sistema eu prego. Tchau e benção. Ah, não vou ficar lá não, porque lá no sistema eu toco. Ah, não quer interagir, não quer participar, não quer evoluir, não quer crescer, não quer aprender. Quer chegar cheio de fragmento, cheio de fermento. Não tem como, abençoado. O povo que assiste a mensagem da graça não come mais pagode. Não vai comer qualquer coisa. Entendeu, abençoado? Ah, é porque o irmão Elcio é ruim, não está me dando oportunidade. Não é isso. Porque se eu disser, eu vou dar oportunidade a todo mundo vai falar isso, todo mundo vai... Tem pastores da Universal, pastores da Assembleia, pastores disso, irmão daquilo. E aí vai fazer o quê? Entenderam? Ah, então eu vou sair, irmão, vou abrir a minha igreja. Ah, já vai tarde. Eu não tenho igreja. Olha lá. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A pregação da graça é loucura para um sistema religioso corrupto que confia abençoado nos seus anéis de teologia. A religião não confia no evangelho, na loucura da pregação. A religião confia no pedaço de pão. A irmã, prepara logo aí, já que está com a mão na massa. Dê aí pão, o povo aí, para ter comunhão com Deus. Prepara aí o suco, para esse povo beber o sangue de Jesus de Nazaré. Quando você mostra, ensina, Deus é espírito abençoado. Deus não está mais em carne. Deus não é mais o homem de Nazaré que comia pão e comia peixe, não. Deus não é visto mais dessa forma, abençoado. Deus não está dentro de uma casa de ninguém, ali, e um templo, não. Deus não habita, né, nessas coisas. Deus está em cada um de nós, quando Ele vê um espírito aquebrantado. 25. Porque a loucura de Deus, se é que, isso aqui é uma força de expressão, tá, abençoado? Que Deus não é louco, tá bom? Paulo, ele usa aqui uma força de expressão, algo para chamar a atenção dos ouvintes. Porque a loucura de Deus, em correlação ao homem, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que Deus é louco aqui? Amém? Olha, Paulo está chamando Deus de louco aqui? Não. Paulo está chamando o homem de louco. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Então aquele que se acha sábio é tão louco que Paulo usa essa força de expressão. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus, Deus é fraco? Claro que não. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque quando o homem se gloria na sua sabedoria, ele é um louco. Quando ele se gloria na sua força, ele é um fraco. Por isso que Paulo disse, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Porque eu sou fraco em mim, mas eu sou forte nele. 26. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Deus, ele vai na contramão do homem. Enquanto a religião, ela diz assim, você tem que ser importante, você tem que ser empresário, você tem que ser poderoso, porque está escrito que você tem que ser cabeça e não cauda, não entendendo o contexto. Você tem que estar sempre por cima e nunca por baixo. Porque você tem que, se informar. É porque existem os extremos. Aquele que não quer que você aprenda nada. Existe aquele outro que quer que você faça parte da elite, da cúpula. Porque você tem que ser uma pessoa especial. Porque Deus te trouxe para você ser príncipe. Porque você tem que estar comandando. Você que é empregado,
Só falta dizer isso. Se rebele lá contra o seu patrão, porque você tem que ser chefe. Aí o camarada, olha! Vai! É isso? Não aceite isso, não. Aí começa a humilhar a classe, né? Você que limpa a rua, você que faz isso, não aceite isso para a sua vida. Deus não quer isso para a sua vida. Olha que meio que ele está colocando Deus. Que cada um corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Mas associar Deus a esse negócio? Ah, porque você não pode fazer isso. Rolou uma conversa em casa e a minha pequena, ela comentando, porque ela sempre teve isso, ela disse que vai ser manicure, bailarina e doutora. Ok. Eu vou ser manicure, bailarina e doutora. Aí ela brincando, acho que foi com uma tia, não sei, ou foi com o tio, acho que foi com a tia. Ela brincando falou assim, eu quero ser também limpadora de rua. Aí alguém falou assim, não, está repreendido. Eu falei, calma, não é assim não, abençoado. Calma, não é assim não. E daí? E daí? Não, mas você está desejando que ela vai ser limpadora de rua? Sim. E daí? Não, minha filha, não, porque minha filha é ungida, é filha do pastor presidente. Não, você vai fazer uma faculdade de Harvard, Alamachária. Mas não é assim não, calma, rapaz. É uma criança, deixa a criança ser criança. E que bom que ela está falando de limpeza, que aí eu já entendo pelo lado espiritual. Deixa ela pensar em coisas limpas. Seria feio se ela pegasse lá, quando o papai vacila e joga lá uma casca de bala, ela diz, papai, ao lixo. Viu? Deixa a criança ser criança. Não, porque é isso, porque é aquilo. Calma, abençoado. É alguma coisa que vai ferir o caráter, vai manchar? Não, então. Então, queridos, não são muitos os nobres, poderosos, sábios, que Deus está chamando, não. Porque esses aí já têm os seus próprios senhores. Sua força, seu dinheiro, sua riqueza, né? Sua soberba. Deus não trata com isso. 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aqui, ó. Eu posso dizer que eu fui uma coisa louca deste mundo. Em alguma área você vai se identificar. Coisa louca, coisa desprezível, coisa que ninguém valorizava, coisa à toa. Porque foi criado sem pai e sem mãe, menino criado com a avó. Porque não estudou, não fez uma faculdade, não vai dar nada para preste. Vai virar isso, vai virar aquilo, vai virar nada. Vai virar o que Papai do Céu ministre o que você é. Mas porque a mãe, porque o pai fez isso, porque o irmão fez isso, então é de família, irmão. Aí o pastor começa, é maldição hereditária, porque não é nada de maldição hereditária, eu não tenho nada a ver o pepino que eles viveram, eu tenho a ver com a minha vida com Deus. Você sabia que tem gente que vive traumatizado com isso? Aí a filha viu um relacionamento abusivo, e ela cresceu com aquilo na mente, ela vai para a igreja para se libertar. Chega lá o pastor diz, rapaz, é hereditária, tua família vive assim. Ela começa a colocar aquilo na cabeça dela, e ela vai viver exatamente aquilo. Porque não houve uma limpeza pela palavra de Deus. Ela ficou ali buscando a Deus na religião, mas pensando, minha mãe foi isso, eu vou ser aquilo. Minha tia foi aquilo, eu vou ser aquilo. Meu pai foi aquilo, eu vou ser aquilo. Fulano morreu disso, eu vou morrer daquilo. Claro, aí já é uma outra história. Se tem algum problema crônico, aí é outra história. Aí vai se cuidar. Mas, porque isso não deu certo com fulano, não vai dar certo comigo. Gente, minha mãe faleceu ano passado, 2020. Eu conversava sempre com ela, mãe, para com isso. Minha avó faleceu em 2007 e ela entrou em depressão. Eu costumo dizer que minha mãe morreu com minha avó em 2007. Minha mãe era toda para frente, minha mãe era mãe. Mãe que eu falo é mãe de abraçar, mãe de dar conselho, mãe de chegar junto. Depois disso eu adquiri uma filha. Minha avó morreu com quem eu morava em 2007 e minha mãe entrou em depressão. Fugi de tratamento, eu dava um jeito, só eu e meu irmão, e ela nada e fugindo. Começou a vegetar.
Você conversava com ela dava risada. Na mesma hora que você olhava para a cara dela, ela estava assim, ó, sem prazer na vida. E aí começava a conversar comigo, porque eu tinha casa mobiliada, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, é porque eu tinha condição, e hoje eu não tenho nem minha casa própria. Eu falei, minha filha, para com isso, nós temos um Deus, isso basta. Graças a Deus que eu pude proporcionar no final da vida dela um localzinho alugado, arrumamos a casa dela do jeitinho que ela sonhou, deixamos lá para ela, mesmo com muita dificuldade, eu e meu irmão, a gente deu as mãos, vamos propor isso para ela. Ela ficou ali 2 meses e disse que estava planejando um almoço em família, partiu. Eu fiquei em paz porque eu digo assim, eu fiz o máximo para propor um descanso para ela. Porque senão ela ia morrer atribulada, porque eu perdi minha casa, porque eu vendi na época muito barato, porque na época eu me decepcionei com o casamento, porque... Calma, gente. Para de viver de passado, que vive de passado é museu. Pare de viver com a tristeza que ocorreu, alguém que você perdeu, querido. Você tem a mente de Cristo, alguém cumpriu o propósito, foi para a eternidade, viva a sua vida. Mas tem gente que se enterra junto no relacionamento, se enterra junto no trabalho, na empresa, se enterra junto, em tudo se embaraça, não respira. Quando Deus tem uma vida para você. Abençoado do meu irmão que recentemente perdeu não recentemente, já tem mais de 4 anos, 3 anos por aí, perdeu a esposa. Eu sei que é difícil, a pessoa não tem filho, só ele e a esposa. A esposa foi para a eternidade. O camarada entrou em desespero. Falei, calma, meu filho, calma, relaxe. Você continua vivo. Irmão Elcio, mas é porque eu não sei mais o que fazer na minha vida, eu vou vendeu casa por metade de preço, perdeu dinheiro. Chegou para mim, vou vender meu terreno na praia e vou lhe dar para você comprar um local para você fazer sua casa e fazer a igreja. Eu falei, não quero nada. E se imagine se está na gaiola do sistema. Os caras arrancavam tudo. Eu falei, não quero nada, é seu. Guarde. Uma hora você vai precisar. Não, mas não tenho nada, irmão. Não tenho filho, não tenho nada. Eu quero isso para quê? Eu falei, calma, meu irmão, calma. Pé no freio. Aí eu penso, imagine se um camarada desse está na gaiola, meu irmão. Os caras arrancavam tudo. Está se recuperando, está bem, está alegre, está feliz, está vivendo. Segure a onda, meu irmão. 28, 29. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E aqui nós encerramos, olha lá. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, queridos? Quem pode dar glória a Deus e aplaudir que Ele vive e reina para todo sempre, abençoado. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso, abençoado. Deus conduz a tua vida, Deus ministra na tua vida, abençoado. Não fique preso, não fique escravo da tua própria mentalidade, não. Respire, saia daqui hoje respirando, um ar puro, algo bom de Deus. Não fique se limitando, se martirizando, se crucificando. Tem gente que tem complexo de inferioridade. Mesmo conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra, mas se vê como um desgraçado, como uma coisa ruim. Você é uma preciosidade, você é uma bênção de Deus, amado. E daí que vem problema na vida, e daí que tem vida para ver. Vida é isso, é desafio. Hoje tem, amanhã não tem, amanhã... Deus proverá todas as coisas, como tem provido. Amém? Fique com essa palavra e a graça e a paz de Cristo esteja contigo.